Olá, seja bem-vindo à série de entrevistas da Rádio Eficelar e do CAAP com os candidatos à Prefeitura de Araraquara. Eu sou o Thiago, da Rádio Eficelar. Eu sou o Cauã, do EMEA do CAAP. E nós convidamos os candidatos à Prefeitura de Araraquara para bater um papo com a gente, uma conversa mesmo, para que eles se apresentem, falem quem eles são, falem sobre a trajetória deles, para que eles falem sobre as propostas, as principais propostas que eles têm para a cidade. E também nós vamos debater alguns pontos do plano de governo deles. Essa entrevista está sendo gravada, mas ela vai ser exibida na íntegra no canal do CAAP e da Rádio Eficelar no YouTube e também no Spotify da Rádio Eficelar, caso você queira apenas ouvir. Essa ordem, a ordem da entrevista, tanto da publicação quanto da gravação, foi definida em sorteio com a presença de assessores dos candidatos. E, de acordo com essa ordem, o nosso primeiro entrevistado é o Thiago Pires, candidato pelo PCO, que está aqui com a gente já, aqui nos nossos estúdios. E, bom, candidato, bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado falar com a gente. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, agradeço o convite. E é uma ótima iniciativa essa daqui, que deveria, inspirar os sindicatos, as organizações populares a abrir esse debate, para os trabalhadores conhecerem os candidatos a prefeito da cidade. Bom, vou pedir para que o senhor se apresente, fale quem é você, conte um pouco da sua história e diga também por que você decidiu se candidatar à prefeitura de Araraquara esse ano. Por que o senhor quer ser prefeito de Araraquara? Tá, eu sou o Thiago Pires, tenho 39 anos, eu estudei Química aqui no Instituto de Química da Unesp, participei do movimento estudantil e hoje eu atuo como bancário, pertenço a uma corrente sindical que é Bancários em Luta, ela é ligada à corrente sindical nacional Causa Operária. Tenho também ocupado postos aí de representação da categoria. Eu sou membro do coletivo, da coordenação do coletivo de negros do Partido da Causa Operária, João Cândido. Eu também sou membro dessa corrente sindical e fui forjado, assim como todos os militantes do PCO, forjado na luta de rua. A gente não tem uma motivação pessoal para ser candidato, como muitos vão falar aí que ama Araraquara e tudo mais. Essa decisão não parte da gente. Eu não sou candidato do Thiago Pires, nós somos candidatos de nós mesmos. A decisão de participar das eleições é do partido, foi definido em conferência nacional, e nós somos porta-vozes de um programa político. Então, nós participamos da eleição para disputar a consciência dos trabalhadores, da juventude, da população em geral e apresentar um programa para que eles saiam vitoriosos dentro da luta de classes. E a gente separou umas questões aqui para fazer para você na entrevista. E o primeiro tópico que a gente separou é de saúde pública. Aí a gente gostaria de perguntar como que iria funcionar a sua proposta de subsídio de alimento para os trabalhadores, para a população assim já. Então, o grande problema que é colocado, que vai ser colocado por todos os candidatos a prefeito é a questão das verbas. Então, o município não teria verba para a educação, não teria verba para a saúde, não teria verba para infraestrutura. Então, aqui vai ser uma competição, de projetos, como se fosse um concurso que apresenta o projeto mais bonito. No final das contas, como a gente disse nas eleições passadas, a situação de Araraquara não ia mudar. Não importa quem fosse eleito. É lógico que não é indiferente você ter na prefeitura um determinado prefeito ou um outro prefeito que fosse de outro partido. Não é isso que eu estou dizendo. Mas que fundamentalmente não existe um salvador da pátria. O que acontece? A gente precisaria organizar a população, a gente defende a política de conselhos populares, mas que fossem conselhos populares de verdade, que tenham no controle a própria população, que ela se organizasse. Então, no tema da saúde, por exemplo, esses conselhos, eles é que vão reivindicar, eles é que conhecem a situação dos bairros onde eles vivem,
né, da situação de Araraquara. Então, se a população fala, nós queremos ter um hospital aqui na nossa região, tal, tem que ter. Se quer uma unidade básica de saúde, um postinho, tem que ter. Né? Então, assim, tá faltando profissionais, tem que contratar. Tá faltando médico, tem que contratar. A mesma coisa a questão de um subsídio para alimentação. Então você tem que cadastrar o cidadão lá que está morrendo de fome, que não ganha um salário, ou que tem uma condição precária de trabalho. Ele tem que ter garantidas as condições de vida dele. Né? Não dá para ser um negócio, nós vamos aqui oferecer como é o programa nacional, né, de R$600, que aí o cidadão tem que pagar aluguel, ele tem que comprar a comida dos filhos dele, ele tem que comprar roupa, ele tem que pagar o transporte. E aí você fala assim, como é que o cidadão sobrevive com esses R$600? Não dá, né? Então teria que dar um salário para a população, teria que dar mais um salário para caso tivesse filho, e aí nós vamos esbarrar na questão da verba. Então assim, o que nós temos a dizer? Com o orçamento que o município tem hoje, é possível fazer todas essas coisas? Evidentemente que não. Não é possível fazer. Só que o município ele repassa um determinado valor, uma quantia em impostos e tudo mais, ele vai receber menos que 50% disso. Porque a maior parte desse dinheiro vai para a União, que está totalmente sequestrada pelos bancos. Então assim, se você não tiver uma reivindicação de rever a dívida pública, né, de acabar com essa parasitagem dos banqueiros, nunca vai ter dinheiro para nada. Entendeu? Agora nós temos uma situação ainda pior. Por quê? Com o golpe de Estado de 2016, os banqueiros conseguiram garantir o teto de gastos, então você limita o que vai ser gasto com saúde, com educação, com infraestrutura e tudo mais. Né? E você tem também depois o agravamento desse problema com outro governo golpista, que é o governo do Bolsonaro, que garantiu o controle do Banco Central para os banqueiros. Então assim, não tem como lançar a mão de uma política econômica, nem o governo federal, nem o estado, nem o município. Né? E, por outro lado, todas essas três instâncias, finalmente, trabalham para sustentar banqueiro. Né? Vê a situação do Rio Grande do Sul, né? Onde o Eduardo Leite, por exemplo, colocou, né, o estado debaixo da água. Tudo isso para alimentar banqueiro. Então, assim, como é que você vai conseguir que sejam atendidas essas reivindicações? Por exemplo, eu não tenho ilusão de falar assim, não, um governo meu, eu vou salvar Araraquara porque eu sou muito bom e tudo mais. Um eventual, né, numa hipótese do PCO ser governo de Araraquara, não é ser um governo do PCO, nós íamos garantir que a população governasse. É por isso que você precisa organizar os setores populares para que eles lutem por essas reivindicações. Porque, finalmente, se você for falar para administrar a prefeitura nos modos atuais, nunca vai ter dinheiro para nada. Então, assim, é lógico, essa luta vai se resolver somente em Araraquara? Evidentemente que não. Essa situação do município de Araraquara é uma situação de todos os municípios, na verdade. Porque todos os municípios do país, eles estão num estado de falência. Não tem dinheiro mais para atender a população, só tem dinheiro para entregar para o banqueiro. Então precisaria passar por grandes mobilizações nacionais, né? Onde colocasse o controle da economia, colocasse o controle do Estado sobre um governo de verdade dos trabalhadores. Certo. E essa questão que o senhor enfatiza também no seu plano de governo sobre remoção da iniciativa privada no atual sistema de saúde pública. Tem que... Entraria nessa questão também da população definir como que seria? Não, com certeza. Né? Por exemplo, o que nós defendemos é que você não pode não pode ficar alimentando o parasitismo dos capitalistas. Né? Tem as OS, né, que são as organizações sociais aí, que cuidam de determinado aparelho, equipamento, uma determinada área da saúde. Você tem que colocar esse pessoal todo para andar. Entendeu? Se não tem o equipamento, se não tem a unidade, vamos brigar com o governo federal. Vamos ter um negócio aqui. Agora, aí você contrata uma empresa que é óbvio. Você acha que o capitalista ele entra no jogo para perder dinheiro?
Você acha que ele tem alguma preocupação com a população que não seja explorar essa população? Entendeu? Então, assim, é uma coisa que nós não defendemos. Nós defendemos que a saúde ela tem que ser totalmente pública. E não é só os hospitais, as unidades básicas de atendimento. Não, tem que ser toda a saúde. Nós estamos falando da indústria farmacêutica, né? Por exemplo, a gente defendeu na pandemia que não se respeitasse as patentes. Por que alguém tem que ganhar dinheiro fazendo com vacina que é para salvar as pessoas? Nós não temos, numa situação de calamidade como a gente viveu, a gente tem que defender a quebra das patentes. Tem que ser um direito à vida, né? Não dá para... enfim, toda a saúde a gente acredita que tem que ser estatizada, tem que estar na mão do povo. Por exemplo, nós não tivemos uma política de testagem, que era o que realmente ia salvar. Tinha que ter uma empresa estatal que fizesse esses testes, que não é a coisa mais difícil de se fazer. Aqui, nós estamos no meio universitário, né? A gente conhece professores aqui, a gente conhece projetos aqui, a gente tem total ciência de que era possível, né, constituir uma empresa estatal para atender a população nesse sentido, e fazer esses testes aí que não é nada espetacular, entendeu? Não é nada difícil de se fazer, né? Então, essa é a maneira com que a gente pensa, né, da saúde. E, como eu falei, você tem que colocar a decisão na mão da população. Se eu perguntar para a população, nós temos que quebrar a patente da vacina ou nós temos que pagar sei lá o quanto para ter uma vacina para salvar a vida de alguém? Eu não tenho dúvida que a população vai falar, quebra a patente da vacina, pô. Entendeu? Eu não tenho dúvida que você vai falar assim, ó, o que você acha que tem que pagar lá um determinado medicamento, sei lá, R$1.000, R$500, tem medicamentos que são muito caros. Ou nós temos que produzir, expropriar tudo. Eu não tenho dúvida que a população vai escolher que tem que ser estatal e que tem que estar sob o controle do povo, né? Porque finalmente é isso, né? A saúde é uma questão, nos modos capitalistas, é uma questão de quem tem dinheiro para pagar, ou seja, é uma questão comercial. Nós não defendemos isso, né? Nós não defendemos que o capitalista ele lucre, né, com a desgraça do povo. Certo. E quanto à educação, a gente analisando lá o seu plano de governo, a gente percebeu que não tem um tópico dedicado apenas à educação. Por que não tem? Não, no corpo do programa fala sobre educação, né? Faltou um tópico, né? Mas ele tem um link aí no programa de governo para o programa geral do nosso partido, né? E lá você consegue ter acesso a essas informações, pco.org.br/textos-e sociais, se eu não estiver enganado. Mas depois eu posso passar para ser divulgado. O que a gente pensa da saúde? Da educação, perdão. A educação é a mesma coisa, né? Nós acreditamos que tem que ser uma mercadoria, né? Não pode ser um direito para aquele setor da sociedade que consegue pagar para ter uma educação, né? A gente conhece a realidade da escola, né? Eu sou formado, eu sou licenciado também, sou da área do magistério, fiz todos os projetos enquanto fui aluno aqui na Unesp, dentro das escolas, né? Também fizemos aí todos os estágios, então a gente via a escola sem condição alguma de atender os alunos. Você tem uma escola lá que não tem porta, você tem falta de estrutura mais básica possível, igual química, por exemplo, não tem um laboratório. O setor de informática também é muito precário. E tem um problema ainda maior, né, que é essa escravidão que vive os professores, né? Então o cidadão é obrigado a dar aula a 3 turnos, aí você vai falar, pô, o cara tem que fazer isso para sobreviver. Você acha que ele vai dar uma aula de qualidade, né? Então, assim, é lógico, a maior parte da demanda do ensino está na mão do Estado, mas a realidade é muito parecida no município também. Nenhum professor está feliz com o salário que ganha, entendeu? O cidadão tem que trabalhar de Uber, pra você ter ideia, o que é um negócio muito ruim. Então, a gente teria que envolver nesse sentido também a sociedade. Por exemplo,
enquanto eu fui estudante, eu ouvia muito falar, não, porque os professores têm que decidir em relação à educação, porque fica na mão de não sei quem, ou de uma instância lá que ninguém tem acesso. Então, é isso, a educação ela tem que estar sob o controle da comunidade escolar. E aí que vai envolver os professores, vai envolver os trabalhadores que estão ali, vai envolver os alunos e vai envolver os pais dos alunos. São eles que têm que decidir sobre a escola, são eles que têm que dizer o que está faltando naquela escola, né? São eles que têm que decidir sobre o salário que os servidores têm que ganhar, sobre o salário que os professores têm que ganhar, sobre toda a estrutura que a escola tem de oferecer, né? Só que eles estão expropriados desse processo, né? E aí, como eu falei, a desculpa é sempre aquela: não há dinheiro, não há recurso. Então, como a gente até tinha falado sobre a questão de garantir um programa de alimentação para a população, pergunto para vocês, fosse vocês, pais de família, tivessem lá 2 filhos para criar, você ganha um salário mínimo, que não dá para nada, e aí você tem uma dívida enorme com um banco, você vai alimentar os seus filhos ou você vai pagar a dívida com o banco? Entendeu? O banco que se vire, você tem que cuidar dos seus filhos. O Estado deveria fazer a mesma coisa. Ao invés de deixar milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas, numa situação de miséria, numa situação de falta de saneamento básico, moradia, todo tipo de estrutura, você tinha que atender o seu povo primeiro. Não atender os interesses dos banqueiros, que é quem financiam toda a eleição, que financiam todos os políticos, que dominam o Congresso Nacional, entendeu? Que votam leis para esse fim, finalmente, né? Então, envolver os interessados direto nas decisões que cabem, entendeu? Tem que colocar a escola sob o controle desses setores, dos professores, dos trabalhadores da educação, dos estudantes e dos pais. São eles que têm que decidir sobre tudo. E na hora de falar que não tem recurso para fazer, organizar esse pessoal e fazer eles exigirem. Porque é assim que funciona na história. Nenhuma demanda foi atendida porque tinha um político lá muito esperto que tinha um plano mirabolante e aí falou: nossa, eu vou lá e vou conseguir isso aqui para o povo. Quem conquistou sempre tudo foi o próprio povo. E nosso trabalho é esse, nós somos o setor mais avançado desse povo e que defendemos mais decididamente as suas reivindicações. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre funcionalismo público. Recentemente, esse ano, na Câmara Municipal de Vereadores, foi aprovado um aumento de 5% no salário dos servidores públicos, que é uma porcentagem assim, bem abaixo do que a categoria esperava e merecia, né? E ainda esse ano foi aprovado um aumento de 50% no salário do prefeito e do vice-prefeito. Então, na verdade, são 2 perguntas. Como o senhor enxerga essa discrepância, né, no aumento do salário dos servidores e do vice-prefeito? E como seria tratada a questão das demandas do servidor público na sua eventual administração? Então, chama muita atenção, né, esse fato dos aumentos, né, para os cargos políticos, porque eles são muito discrepantes mesmo, né? Mas isso aí não é uma exclusividade de Araraquara. Se você pegar em Minas Gerais, o governo de Minas fez a mesma coisa. Se você pegar a prefeitura de São Paulo, enfim, pelo Brasil inteiro é a mesma prática. Chama atenção, né, porque nós temos hoje um governo que é um governo de esquerda, né, e chama mais atenção que falta hoje esse olhar para os servidores públicos, entendeu? Eu tenho acompanhado essa luta, né? Eu moro aqui em Araraquara, tenho ido para a rua junto com os servidores todas as vezes que eles reivindicaram, né, salário, e é muito pouco. Não dá pra, tem servidor que ganha um pouco mais de um salário mínimo. Nós não defendemos que o cidadão sobreviva com esse salário. No mínimo, espera-se que o Estado pague um salário digno para os seus servidores. Porque se o Estado não faz isso, você acha que os capitalistas, aí, as empresas privadas vão fazer? Né? Por exemplo, hoje, nós defendemos, nós fizemos várias conferências com os comitês de luta que a gente tem pelo país e tudo mais, e chegou-se a um consenso de que a gente precisa, nesse momento, de um aumento emergencial de 100% no salário mínimo. Então, o salário mínimo já iria para quase R$3.000. Tem servidor na prefeitura que não ganha isso. Então, assim,
Não dá para aceitar, não dá para dar 5% de aumento quando a gente sabe que a inflação ela foi totalmente manipulada, né? Que não recupera, né, o poder aquisitivo, não dá para garantir a existência, né, as condições de vida, né, as condições materiais de vida desse setor com esse aumento que não representa nada, né? Por exemplo, a gente defende que apesar de ter uma no Diese, né, eles têm lá um salário mínimo vital. Apesar deles sofrerem algum probleminha, porque vocês conseguem imaginar que o salário mínimo, hora ele tem que ser de 7 mil, hora de 6.500, eu não consigo ver uma realidade onde você paga um salário para o cidadão e depois você reduz o salário dele. Então a gente entende hoje que o salário mínimo, uma pessoa que vai cuidar da família com 4 pessoas teria que ser de R$ 7.500. Então a gente teria que se aproximar disso aí na prefeitura, e não dá para falar que não tem dinheiro, né? Nós temos que atender os servidores em primeiro lugar. É por isso que a saúde pública está uma desgraça, é por isso que a educação está uma desgraça, porque esse pessoal recebe um dinheiro que não dá, entendeu? Para sobreviver. E nós temos que olhar mais para os interesses desses setores. Não dá para tomar decisões como a gente vem acompanhando aí, a revelia dos interesses desse setor. É um setor fundamental. Me estranha um representante dos trabalhadores não ter um olhar mais assim, um olhar com mais carinho para esse pessoal, que a gente sabe a vida que leva. Né? Então, assim, tem que valorizar o servidor público, né? Se não dá para pagar o salário mínimo vital que a gente defende, que se tem um plano de chegar nisso aí, mas que aumente imediatamente, né? Principalmente esses salários que estão abaixo dos quase 3 mil reais que eu falei. Nós defendemos a redução da jornada de trabalho também, né? O pessoal tem que trabalhar 35 horas, cabe mais gente para trabalhar, você gera emprego dessa maneira, né? Então tem que ter um cuidado maior com esse setor, tem que valorizar esse setor, tem que melhorar, porque vai melhorar para a própria população quando você cuida do servidor público, né? E uns partidos de esquerda, que a direita não vai cuidar mesmo, que a gente já sabe como que funciona. Esse pessoal aí só vai roubar a prefeitura e entregar para os capitalistas, mas um governo de esquerda tem que cuidar dos servidores e tem que lutar eles até a última instância. Certo. E quanto ao programa Jovem Cidadão, como você faria para ampliar e dar maior inclusão para os estudantes de Araraquara? Então, a questão dos programas sociais, como eu disse, você tem que atender toda essa demanda. Então, eu acho que a gente não pode ver como uma coisa assim de você inscrever o jovem num determinado programa, e ele meio que, porque isso acaba virando uma concorrência. Você vai escolher lá dentro da população quais são as pessoas que vão ter acesso a um determinado programa. Isso não dá para pensar assim. Se você tivesse 10 filhos, aí você tem dinheiro para atender 3, você vai deixar os outros 5? Entendeu? Então, assim, a ampliação, isso aí tem que ser Você vê que, de maneira local, não é possível você conseguir atender toda a demanda da população de Araraquara, por exemplo. Por isso que a gente defende que isso aí tinha que se expressar numa grande luta nacional. E esse é o nosso propósito, entendeu? Organizar todos os setores para que eles tenham as suas demandas atendidas, né? Em todos os sentidos. Eu sei que você vai me perguntar depois do esporte também e tudo mais, mas sem dinheiro isso não é possível, né? Agora a gente não pode fazer uma disputa de tipo, eu sei como gastar o dinheiro, então eu sou melhor para Araraquara, porque você vai deixar um setor insatisfeito. É a mesma coisa quando você fala assim, na educação, por exemplo, você tem cotas, mas não garante que toda a população pobre acesse a universidade. Qual seria o projeto ideal? O projeto ideal seria que a universidade fosse aberta para todo mundo que quer estudar, entendeu? Sem o vestibular, né? Porque isso aí é uma maneira de você ter um corte ali, de você negar o acesso para
para um setor significativo da sociedade, né? Acaba sendo um privilégio estudar, né? Então, assim, os programas sociais têm que funcionar dessa maneira. Se a família precisa de auxílio, se o jovem precisa de uma bolsa, se ele quer ser se ele tem, primeiro que você, por exemplo, na questão do esporte, se ele tem interesse em atuar num determinado esporte, primeiro que você tem que ter toda a estrutura e depois você tem que garantir, né, que ele tem as condições de se desenvolver, né? Bom, agora vamos falar sobre mobilidade urbana, que é um assunto que muito nos interessa aqui no campus, porque o campus ele é afastado, né, dos bairros centrais, então tanto os estudantes quanto os trabalhadores aqui do campus, muitos dependem do ônibus para chegar até aqui, né? E, bom, aqui depender do transporte público em Araraquara é uma coisa um pouco complicada, a começar pelo preço, né, que é um dos mais caros, assim, do Brasil. E o senhor defende, né, a estatização das empresas de ônibus e a tarifa zero. Então eu queria que o senhor explicasse como funcionaria isso. A gente, como eu disse, né, o direito de ir e vir, né, de mobilidade, ele tem que ser garantido. Não é simplesmente você poder andar pelas ruas, né? Você precisa chegar num hospital, você tem que ter garantido o direito de chegar nesse hospital. Por isso que a gente entende que o cidadão tem que trabalhar. Se você for somar tudo aquilo que ele gasta com transporte, uma parte considerável do seu salário. Chega aí a 25%, 30%, dependendo dos casos. Então, como é que a gente pode entender essa situação como uma coisa normal? Então, por isso a gente tem que estatizar. Como eu falei, se você chamar a população a decidir sobre isso, eles vão defender isso. Não pode pagar pelo transporte. Ainda mais o preço que a gente vê cobrado. Só serve para alimentar uma empresa aí que abocanhou, né, que roubou a população de Araraquara, né, tomou conta ali no governo do Marcelo Barbieri, né, e que não mudou em nada, né? Se vocês podem perguntar para quem precisa de ônibus se a realidade mudou, porque privatiza, porque a desculpa é sempre aquela, não, privatiza que tudo vai melhorar. Mentira. O serviço fica precário, muitas pessoas são demitidas, outras são terceirizadas, e os salários também não tem melhora nenhuma. Ou seja, isso aí só serve para o capitalista lucrar. Nós somos contra isso, né? Nós defendemos que toda a população tem que ter acesso gratuito ao transporte, e essa daí é uma despesa da prefeitura, entendeu? Da onde vai sair o dinheiro? Vamos tirar das isenções fiscais que eles dão para os capitalistas, vamos tirar vamos lutar para que o governo federal repasse o dinheiro que está sequestrado pelos banqueiros. É assim que você vai resolver a situação. Por exemplo, essa questão é de infraestrutura também. Você vê, a Araraquara passou recentemente por um problema de uma ponte que caiu, e depois a gente descobriu que toda uma estrutura estava comprometida ali perto do terminal de ônibus. E aí a gente ficou lá sem poder, inclusive, passar ali. Não sei se vocês se lembram disso. Então, assim, aí teve que esperar a saída do governo federal, porque não é possível localmente resolver todos esses problemas. Então, assim, o que acaba sendo o mandato da prefeitura? Você saber gastar com aquela migalha que a burguesia permite você gastar. Você não vai atender o problema do povo. Você não vai. O pessoal vai vir aqui, pode aguardar. O pessoal que os candidatos vão vir aqui e vão falar, vamos melhorar a cidade e não sei o quê. Por que não melhorou antes? Porque eles ou os partidos que eles representam já tiveram governo aqui em Araraquara. Por que não mudou a realidade de Araraquara? Entende? Você sempre vai ter a mesma situação, aí o pessoal vem aqui na próxima eleição vai falar a mesma coisa, não vai resolver, porque o problema não está no Salvador. O problema está na população se envolver com aquilo que é de interesse dela, né? Então nós temos que organizar a população para fazer isso. Certo. E sobre o fim das multas de trânsito que constam no seu plano de governo, como que esse fim das multas iria beneficiar nos problemas de trânsito que tem na cidade? Então, a questão não é de beneficiar ou não. Acontece que existe uma indústria da multa. E todo esse dinheiro aí não é que é revertido para um bem da população. Todo esse dinheiro finalmente vai parar na mão dos banqueiros. Porque a arrecadação, multa entra em arrecadação. A arrecadação, finalmente,
ela só serve para alimentar banqueiro. Então assim, para que punir a população ainda mais para alimentar um setor que já parasita toda a vida do cidadão? Porque o pessoal precisa de empréstimo. Vai no banco, as taxas são super baixas, como vocês sabem. A população, praticamente 70% da população está endividada com cartão de crédito e tudo mais. Eles são detentores de ações de todas as empresas de alimentos que você imagina, de todos das mais variadas indústrias, setores industriais que existem no país. Então assim, para que a gente vai dar mais dinheiro para esse pessoal? Ah, existe um problema de trânsito? Não tenho dúvida que existe problema de trânsito. Mas é preciso resolver de outra maneira. E aí você tem que chamar a população para ouvir por quê. A população, qual é a saída que a população acha para esse problema? Com certeza esse pessoal que tem que sair correndo de um lugar para o outro e tal, porque o tempo não dá, que também entra na questão do quanto você trabalha e tudo mais, eles devem ter uma noção de como resolver. Agora, a multa em si, ela não resolve, é que nem a punição. Você prende lá, você tem um sistema carcerário com 800 mil pessoas, né? Que você vai prendendo, mas o problema nunca se resolve. A multa é a mesma coisa. Essa indústria da multa só cresceu. O problema foi resolvido? Não. Tem um monte de problema que a gente deveria melhorar a infraestrutura, deveria ter mais ônibus, deveria ter, enfim, outras formas de transporte? Claro. E é assim que se resolve o problema. Não é multando o cara que vai resolver esse problema. Não acreditando que punindo o cidadão para alimentar o banqueiro que a gente vai ter uma resolução do problema. Entendeu? Então é por isso que a gente defende o fim das multas. Né? Tem que chamar a população para ver qual que é o problema de transporte hoje de uma população no bairro tal. Eles conhecem a realidade deles, eles vão falar. Tem que ser investido nisso, a gente não tem ônibus em tal hora, tem que chegar... Enfim, você tem que solucionar o problema de acordo com a demanda. Esse pessoal que anda de carro também, certamente eles vão explicar o porquê que eles eventualmente aí passam num sinal ou passam numa determinada velocidade e tal que gera essa multa aí. Mas a punição em si, ela não é o remédio. Ok. Bom, agora vamos falar sobre uma questão que é a falta de água. Principalmente aqui nos bairros mais próximos aqui da Unesp, não é incomum faltar água de vez em quando, assim, aqui no Campus Ville, no Campus Vita. Geralmente acontece de ficar 1, 2, 3 dias sem água e, assim, em períodos frequentes. Como que o senhor vê essa questão e como o senhor faria num eventual governo para cobrar eu sei que acho que o senhor vai falar mais sobre a estatização, mas como daria para cobrar as empresas de cumprir o seu papel nessa questão de fornecimento de água para a população? Então, a gente tem um problema de infraestrutura na cidade, no estado, no país, né? Ou seja, você teria que expandir, né? Melhorar esse serviço. Eu não sou um técnico nisso, mas você tem que... Qual é o problema finalmente? São bombas? O que finalmente gera esse transtorno para a população? A população falou que quer ter água e não tá tendo água, você tem que atender essa demanda aí. Né? Toda essa questão da infraestrutura, no final, além de você resolver o problema da população, que você tem que organizar ela para reivindicar isso aí, né? A desculpa não pode ser o dinheiro, ao mesmo tempo, você tem que ter um plano, por exemplo, de obras públicas. Então, assim, quando você aumenta o transporte, quando você constrói hospitais, escolas, cuida de toda essa infraestrutura que está faltando, saneamento básico, abastecimento de água e qualquer outro serviço, você, ao mesmo tempo, você gera emprego. Então, assim, você atende a população duas vezes. Né? Então, igual esse problema. A população tem que se organizar para reivindicar isso aí. Não está dentro a prefeitura não consegue resolver porque tem dinheiro, nós temos que ir para cima do governo federal. Eu não sei como que eles vão resolver, mas eu tenho certeza que a luta popular, ela resolve. Certo. E qual a sua plano para a estruturação do ODS?
se o seu governo vai seguir as diretrizes da Agenda de 2030 De do sustento. desenvolvimento sustentável. Então, nós temos uma posição um pouco diferente do que a esquerda tem, né? Você vê, a China e a Rússia, né, eles estão organizando aí para a próxima COP, né, para eles apresentarem aqui o que se fala sobre mudança climática, né? Inclusive as queimadas que tiveram na região aqui, o pessoal atribuiu à mudança climática. E que na verdade depois descobriu-se, né? Tem vários vídeos aí mostrando que são incêndios criminosos, né? A tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul também falou-se que era a questão da mudança climática, mas não levaram em conta o próprio crescimento das cidades, do estado e tal, e a falta de manutenção de toda a estrutura para drenar a água e tal, para não comprometer a cidade. Então, assim, nós temos uma posição que por exemplo, isso aí é uma campanha, né, uma campanha do imperialismo, né, para falar assim, olha, vocês não podem poluir o meio ambiente, vocês não podem emitir mais gás na atmosfera, porque senão vai comprometer toda a vida na Terra. Só que aí você pega esses países, que são os maiores propagadores dessa campanha, como os Estados Unidos, a França, a Alemanha e todos os países que compõem esse bloco que domina o mundo, todos eles só aumentaram a emissão de gás. Então você percebe que é uma campanha demagógica. Por quê? Porque todo o regime está em crise, né? E o desenvolvimento dos países atrasados vai intensificar ainda mais essa crise. Então aí você tem no país, por exemplo, uma reserva extraordinária de petróleo que foi descoberta agora na margem equatorial, que o pessoal chama de Foz do Amazonas, para confundir a cabeça das pessoas, porque é para dentro do mar. Nós temos a maior empresa do planeta, com a maior tecnologia para poder explorar isso aí. Então, você tem toda uma campanha para que o Brasil não se desenvolva. É a mesma coisa, você tem sua casa lá, ela está em cima de um tesouro, sua família morrendo de fome, você fala, não vamos explorar isso aí, porque nós temos uma religião aqui. Entendeu? Então, essa riqueza que tem no país, ela é riqueza para você gerar um emprego que falta, desenvolver indústria, atender todo o problema de infraestrutura, não de Araraquara, não só de onde está essa reserva, mas de todo o país, entendeu? Então, nós somos totalmente averso, né, contra essa política que vem do imperialismo, que finalmente são as pessoas a maior parte das pessoas que são representadas, por exemplo, Marina Silva, uma mina que é bancada pelas ONGs internacionais, financiadas por banqueiros, que são os mesmos caras que fazem guerras aí gigantescas, como a gente vê na Palestina, por exemplo, né, onde você tem um regime nazista lá, e o pessoal faz isso para ter o controle do petróleo, entendeu? Então, assim, é lógico, a gente confia no trabalhador. O trabalhador não vai lançar a mão de uma política, quando é ele que decidir, que vai prejudicar o meio ambiente do qual ele necessita. É simples. É simples essa questão. Quem destrói o meio ambiente, finalmente, é a ganância capitalista. Que não é que eles têm cuidado com nada. Eles descartam aí assim, você tem várias denúncias de empresas aí que joga lá metal pesado na natureza, nos rios, subprodutos aí que são tóxicos e tudo, mas pega o caso de Brumadinho, Mariana, né, que, né, você tem a questão da Vale aí que foi privatizada, né, que se tivesse na mão do Estado, por exemplo, faria uma exploração menos nociva, né, do que esse pessoal que enterrou 2 cidades, enterrou um rio que aquela população dependia. Então a gente entende que você pode explorar todos os recursos da natureza de maneira a não afetar a vida da comunidade que vive ali, entendeu? Isso aí é o método capitalista, não é o método dos trabalhadores.
Araraquara tem assim, referência na questão de assistência social, né, de programas de assistência social. O que você pensa sobre esse tipo de programa, né, que promove assistência às pessoas que estão em situação de mais vulnerabilidade, e se o senhor vai ampliar esses programas, vai manter? Não, como eu disse, né, todos esses programas, né, que a gente tem, que o governo do PT, principalmente, promoveu, tem que ser mantido e ampliado, né? Como eu falei, mas não pode ser também ali um privilégio de um pequeno setor que conseguiu concorrer a uma migalhinha ali, entendeu? Tem que ser uma coisa séria. Não pode ser uma política, como a gente viu no nosso país, onde você promove uma série de programas sociais que atendem a população. A gente viu muito isso no governo Lula, né? Tinha programa Farmácia Popular, tinha Jovem não sei o que, Bolsa Família, eles fizeram muito programa. Aí chega um golpe de Estado e varre aquilo ali. Por que acontece isso? Porque finalmente o controle do Estado não está na mão da população, dos trabalhadores. Então assim, e esses programas, não é que a gente tem crítica a eles no sentido que eles são insuficientes. Deveriam ser muito melhores, deveriam dar muito mais condição para o cidadão se desenvolver, ou para a família se sustentar, se alimentar, enfim, né? Tô falando de maneira geral aqui dos programas, mas eles só poderiam ter esse caráter se a gente tivesse uma mudança profunda no Estado. Entendeu? Se a gente vai lá, elege o cidadão, tal, se tem dinheiro ele faz também, se não tem, por exemplo, o PT caiu na armadilha do arcabouço fiscal, né, que na verdade é uma modificação do teto de gastos. Eles acharam que poderiam driblar a burguesia, mas a burguesia é muito mais esperta que eles. Aí eles são obrigados a cortar lá do Farmácia Popular, por exemplo. E a conta foi parar a conta foi parar para quem? Para o próprio governo. Ou seja, né, então o governo Lula estaria cortando verbas do Farmácia Popular que ele mesmo criou. Então, ou seja, porque não foi uma mudança profunda. Não foi aquela conquista que é da população, ela promove uma mudança na estrutura do Estado. Ela não pode ser uma conquista assim, que vem um governo e fala, vou fazer isso aqui, passou 4 anos, chega um outro cara e esquece tudo isso aqui. Entendeu? Isso não permanece. Por quê? Porque não é fruto não é resultado de toda uma luta para se conquistar aquilo. Certo. Bom, como a gente já está chegando nos minutos finais, né, da nossa conversa, eu gostaria que o candidato desse suas considerações finais e passar sua mensagem também para os seus eleitores, para a população em geral, assim, que vai votar. Bom, queria dizer para a população de Araraquara, como eu falei, a situação de Araraquara não vai se resolver com o Salvador da Pátria, né? A mudança, né, na qualidade de vida dessas pessoas dependem delas se organizarem, né? Eu queria chamar os setores, né, da sociedade a se organizarem, né, nas fileiras do PCO, né, as mulheres, os negros, a juventude, se organizar num partido que tem um programa que leva às últimas consequências, né, os seus interesses, as suas reivindicações. Apesar das eleições serem marcadas por um caráter antidemocrático, onde o partido, né, o PCO, é o único partido de esquerda nessas eleições, dadas as alianças que o PT resolveu fazer e os outros partidos, né, nós somos o partido que menos recebe recurso, que o recurso até agora não foi liberado, né, que não tem tempo de TV, que não tem tempo de rádio, né, e aí eles buscam iludir a população falando que isso seria democrático, né, que é possível você entrar na política dessa maneira. Então, destacar esse caráter antidemocrático que mostra que é somente através da luta, da mobilização popular, da organização dos setores populares que a gente vai mudar alguma coisa em Araraquara, no estado ou no país.
Ok. Muito obrigado, candidato, por ter participado. E é isso, gente. Obrigado por vocês por terem assistido. Amanhã nós teremos a Eliana Onaim. É isso, produção? Confirma. Sim. Eliana Onaim amanhã, então. E é isso. Até lá. Muito obrigado. Tchau, tchau.